Dando um bom dia a todas e todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário DOC, nosso vice-presidente, deputado Rodrigo Minotto, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas que nos acompanham, também de forma virtual. Ata da 26ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de abril de 2023, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudlac, delegado Egídio, Padre Pedro Baldiceira. Secretarias, deputado delegado Egídio, Padre Pedro Baldiceira e deputada Paulinha. Às 14 horas do dia 12 de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Logo após, o presidente convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Napoleão Bernardes e Altair Silva. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Emerson Stein, Bloco Parlamentar Democrático, MDB-PSDB. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Tiago Zilli, suspendeu a sessão a fim de que o senhor Patrick Alencar Homem, presidente da Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande, pudesse se pronunciar sobre o aniversário de 60 anos da referida entidade. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente, no ato de suas atribuições, apresentou proposta de emenda à Constituição que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 108-A da Constituição Estadual para estabilizar os agentes penitenciários e socioeducativos temporários, transformando em cargos isolados da Polícia Penal, que passa a tramitar nesta Casa a partir da sua protocolização na presente data. No momento seguinte, o senhor presidente deu por aprovados os pedidos de informação números 147 a 154/2023, e as moções números 483 a 505/2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1378 a 1439/2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 344 a 358. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caropreso e Sargento Lima. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para as 19 horas em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral Catarinense. Para constar, eu, segundo vice-presidente, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, senhor deputado Carlos Humberto, a quem concedemos a palavra pelo
tempo regimental de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Maurício, deputado Mioto, nobres amigos deputados. Um prazer estar nessa manhã de quinta-feira com todos vocês, as pessoas que nos assistem também através da TV e das redes sociais. Na última semana, nós usamos a tribuna, na quinta-feira, lamentando sobre o triste episódio acontecido no município de Blumenau, que tanto entristeceu e entristece a comunidade de Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Crimes que, infelizmente, se repetem, deputado Lucas, muito, e que nos deixam e nos enchem de apreensão, de medo, por conta daquilo que para nós é mais caro, que é mais importante, que é o nosso futuro, são as nossas crianças, os nossos jovens. Infelizmente, alguns são tomados pelo ódio, são tomados pela loucura, cometem barbaridades, e o pior é que tem gente que incentiva esse tipo de coisa, deputado Zilli, deputado Volney. Pessoas que pregam diariamente na rede social, por aí, o ódio contra terceiros, o ódio contra pessoas, o ódio contra regiões, o ódio contra a raça, contra a etnia, e, infelizmente, esse ódio e esses acontecimentos trazem o que tem de pior nas pessoas. E Santa Catarina e a região sul do Brasil, ela foi covardemente atacada após aquele episódio. E se a técnica puder botar um vídeo que eu separei aqui, que exemplifica isso. O local onde isso. aconteceu essa tragédia, essa monstruosidade, essa insanidade, é Blumenau, em Santa Catarina. Santa Catarina, região sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aqui é o ninho do fascismo, do neonazismo, da extrema-direita doente no Brasil. Existem outros locais, outros estados, mas essa região aqui, ela está totalmente dominada por gente facínora, gente doente, agora armada. Eu encontro pessoas, quando vou fazer alguns negócios, com armas na cintura, arma no carro, e armas pesadas, se vangloriando de andarem armadas. Gente psicótica. Aqui as velhinhas na rua, os velhinhos são doentes. É inacreditável, os políticos fomentam isso. Senhor presidente, esse tipo de ódio pregado em rede social, em público, que tem que ser combatida. Essa divisão, essa discriminação, racismo empregado contra os povos do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós somos exemplo de bem-querer, de trabalho, de decência, de respeito ao próximo, de amor e respeito à família. Nós temos aqui desenvolvimento humano por conta do nosso povo, que é trabalhador, que é decente, que prega o bem, que colhe o bem. E esse tipo de atitude, ela deve e merece ser combatida e denunciada pelo parlamento catarinense, porque é esse tipo de atitude
que traz o ódio, que traz o crime, que traz a discriminação. E esse tipo de atitude, ele está penalizado, está discriminado no nosso Código Penal brasileiro, na legislação brasileira. Eu fiz uma indicação hoje, que será votada, indicando a Polícia Federal, indicando a Procuradoria da República, que se tomem as medidas necessárias para que se puna esse indivíduo. Eu borrei a imagem dele aí, não postei, não vou dizer o nome. Eu tenho o nome, tenho endereço, tenho tudo, mas não vou dizer porque nós temos que impedir que esse tipo de coisa aconteça. E a legislação é clara: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esse crime praticado, a legislação prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. E é o que a gente espera que aconteça para esse cidadão que discriminou com um racismo claro os povos do sul do Brasil, especialmente ao povo catarinense, um povo acolhedor, que respeita a todos, que merece respeito e que exige respeito. Essa minha indicação vai à votação agora, daqui a pouco. Eu peço aos meus pares que votem, para que isso seja encaminhado à Procuradoria, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina e à Superintendência Regional da Polícia Federal, para que no menor tempo possível instale-se um inquérito e depois um processo e puna-se na forma e no rigor da lei, para que se coíba e atitudes como essa não voltem a acontecer, fomentando a discriminação, o preconceito, a divisão e o crime. Repudio de maneira veemente, fico ao lado sempre do povo catarinense e do sul do Brasil, que integra essa república e orgulha o Brasil. Nós temos que ser respeitados, e atitudes como essa, o deputado Carlos Humberto sempre estará aqui pronto para repudiar, denunciar e defender a minha santa e bela Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Próxima oradora inscrita, deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Bom dia, senhores deputados, bom dia àqueles que nos assistem de casa. Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Mariane Matos, de Florianópolis, do meu partido, PL, que está acompanhando a sessão conosco hoje, e agradecer a ela por ter protagonizado a homenagem que foi feita a mim pela Câmara de Vereadores com a medalha Antonieta de Barros. Eu sei que é muito deselegante, até brega, subir à tribuna para falar bem de si mesmo, né? Que coisa chata. Aliás, até na vida particular, quando a gente fala bem de si mesmo, fica um negócio muito ruim. Porém, no dia 7 de março, aqui nesta tribuna, às vésperas do Dia da Mulher, uma deputada feminista desta casa subiu à tribuna às vésperas do Dia da Mulher,
para dizer que esta deputada não merecia a medalha Antonieta de Barros. Graças a Deus os vereadores não concordaram, a votação foi 15-2. Mas eu quero que os senhores assistam um trecho do discurso da deputada feminista, por favor. Antonieta de Barros foi uma política brasileira, educadora, jornalista e feminista. Como educadora, fundou a primeira escola para meninas negras em Santa Catarina. Gostaria também de fazer um comentário sobre certas situações que considero extremamente incoerentes. Quando figuras conhecidas por suas visões conservadoras e de ultradireita aceitam participar de cerimônias, receber honrarias que destacam Antonieta. Antonieta de Barros, ora, Antonieta, que lutou incansavelmente contra o racismo, contra a discriminação e a opressão de minorias. Querer receber referência a Antonieta é ou reafirmar essas lutas, ou dar vexame, expondo a incoerência e a fragilidade das posturas e declarações adotadas, que vão contra essas lutas. Bom, a deputada me acusou de não estar atenta às causas racistas, ou seja, ser contra a luta contra o racismo, me acusou de racista. Me acusou de ser incoerente, me acusou de ser hipócrita e de estar passando vexame. E eu pensei, mas será que Antonieta de Barros merece ser tratada dessa maneira? Virá motivo de picuinha? Então, senhores, eu resolvi imprimir e estudar nos últimos 30 dias todas as dissertações publicadas sobre a vida da Antonieta, artigos bibliográficos e um livro publicado sobre a vida dela, Antonieta de Barros, publicado pela Jeruse Romão. E o que eu descobri foi que a deputada feminista que usou essa tribuna para dizer que eu não merecia a medalha Antonieta de Barros, mentiu inúmeras vezes. E agora eu quero falar sobre cada uma das mentiras usadas nessa tribuna. Primeiro, a deputada disse que Antonieta de Barros era feminista. Ela sabe que eu sou antifeminista, não sei se isso foi para me provocar, mas eu li todos esses materiais aqui, os senhores imaginem quantos finais de semana perdidos, e nenhum deles aponta Antonieta de Barros como feminista. Esse que é o livro mais importante, na página 179, diz o seguinte, coloca na tela, por favor. Defendia as mulheres, porém não se dizia feminista, especialmente se o feminismo fosse cigarro à boca, expressão que angariou relativa antipatia por parte do movimento feminista contemporâneo. Outra colega de política, Maura, essa sim era um pouquinho mais feminista, mas mesmo assim não tanto. E olha o que diz o último parágrafo. Essas eram as questões do tempo delas. Antonieta foi considerada menos ousada e feminista e mais conservadora. Olha só, deputada, será que de repente não sou eu que combino com a Antonieta de Barros e a senhora que não combina? Bom, a bibliografia escrita por uma feminista diz que ela não era feminista. E são muitos textos que falam sobre isso. Na página 175 desse mesmo livro, diz ainda que Antonieta afirmou 3 vezes, ela mesma disse, não sou feminista. É um atentado à história, é um desrespeito ao túmulo de Antonieta, subir nessa tribuna para dizer que ela era uma coisa que ela negava ser. Na página 176 e 177, ela diz também que o direito ao voto foi uma conquista mais do campo do direito do que das próprias feministas, outra coisa que eu sempre digo aqui. Então, na verdade, Antonieta não era feminista. Toda a bibliografia que fala sobre ela atesta isso. Na verdade, Antonieta era uma cristã convicta. Justamente quem? Quem é a deputada nessa casa acusada de ser fundamentalista cristã, radical, evangélica? Quem? Eu. Então, Antonieta, olha o que diz o livro, a página 145 da biografia da Antonieta. Já Antonieta utilizava o discurso das desigualdades como um desajuste das interpretações religiosas, invocando continuamente os princípios que a orientam, os princípios católicos, cristãos. Para Antonieta, a evolução da humanidade não aprimora o humano se a vaidade, o individualismo e o egoísmo não forem contidos. Então vamos parar de egoísmo, deputada. A senhora quer a Antonieta só para a senhora nem combina com ela. Próxima, por favor. O que mais diz aqui? A dimensão católica, e pode-se dizer altruísta e filosófica de Antonieta, mereceu destaque público por toda a sua vida, por toda a sua trajetória política. As mesmas que sobem aqui na tribuna para dizer que religião não deve palpitar em política, querem roubar Antonieta para si e dizer que esta deputada não merece a medalha recebida. Eu estou totalmente de acordo com Antonieta de Barros, eu acho que os princípios católicos devem reger não somente a minha vida, mas também as minhas filosofias políticas. Bom, ela diz também, Antonieta diz, no dia em que foi promulgada a lei que decreta o dia do professor, que instaura o dia do professor, que foi ideia da Antonieta, aliás, eu também sou professora, Antonieta subiu à tribuna e fez um discurso, e olha o que ela disse: educar é transportar as almas que o Senhor Deus nos confiar, a força insuperável da fé.
Concordo completamente. Até aqui, só mentiras no discurso da deputada. Não sei se é porque ela não estudou, é muito comum também feminista falar do que não estuda, né? Mas, enfim. Nós temos também um outro artigo acadêmico que foi publicado em um evento feminista. Esse artigo foi publicado em um evento feminista e se chama Antonieta de Barros, Imprensa, Educação e Mobilidade Social em Florianópolis na primeira metade do século XX. Publicado pela professora Elizabeth Maria Espíndola, que é formada em História pela UFMG. Tem título, tem autoridade. O que ela diz? Ela nos diz na página 4 que Antonieta era católica e propagandista dos valores morais e cristãos. Que coincidência. Bom, ela diz também, pode colocar na tela, na página 7, olha o que ela fala sobre Antonieta na página 7. Não se chocavam, ela não defendia nada, por exemplo, feminismo, ela não defendia nada, nenhuma pauta feminista que se chocasse com os costumes e valores morais que ela defendia. Se mostrava conservadora quanto às atitudes que simbolizavam posturas libertárias, de ruptura e enfrentamento dos papéis normativos. Jamais Antonieta concordaria com essas feministas de hoje, com essas indecentes. Olha o que ela diz, não somos feministas. Não somos feministas. Ela que diz, a deputada vem aqui na tribuna dizer que eu não mereço a medalha porque Antonieta era feminista. Mentira, mentira. Mais uma, por favor. Página 10 do mesmo artigo, acadêmico, artigo científico, apresentado em evento feminista. Em muitos momentos, Antonieta até se mostrou ambígua, né? Afinal, ela defendia os direitos das mulheres, mas olha o que diz ali. Ao mesmo tempo, posicionou-se contrária às atitudes libertárias de algumas mulheres do movimento feminista que buscavam romper com os papéis normativos. Em muitos momentos, chegou a defender, por meio de seus discursos, que a missão sagrada da mulher era a escola e a família, com sua postura conservadora. Que discurso que deve estar ruim de assistir lá do gabinete da deputada feminista, né? Bom, olha só, não foi só esse artigo científico, tem outros. Uma pesquisadora chamada Eliane de Freitas Dutra comparou o pensamento, tentou descrever o pensamento político da Antonieta de Barros. E olha só o que ela disse, pode colocar na tela. O que Antonieta defendia? Ordem, família, pátria, moral, trabalho, propriedade, autoridade e obediência são termos que confluem o objetivo da preservação da ordem social, saneando a sociedade para reforçar o poder da família, da igreja, da polícia. É vocês que são antipolícia, vocês que têm discurso anticlerical, que querem destruir os conceitos tradicionais de família. Eu estou em pleno acordo com a Antonieta de Barros. Vocês é que não estão, as feministas é que não estão. Bom, essa foi a primeira mentira, dizer que Antonieta de Barros era feminista. Segunda mentira. A segunda mentira foi quando a deputada fala em seu discurso, vocês ouviram, que Antonieta de Barros abriu uma escola para meninas negras, só para meninas negras carentes. Não é verdade. A biografia de Antonieta de Barros diz que o curso oferecido por Antonieta de Barros era oferecido com matrícula, tinha que pagar, para meninos e meninas. E embora se diga, olha que importante, parece que ela estava adivinhando que ia ser contado mentira na tribuna. E embora se diga, por motivos que desconheço, não eram aulas totalmente gratuitas e tampouco exclusivas para negros. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Terceira mentira, a deputada diz que eu sou contra a luta contra o racismo, ou seja, me acusa de racismo. Pode tirar da tela. Ou seja, são 3 mentiras só num pedaço do discurso. E por que eu estou falando sobre isso aqui? Senhores que estão em casa, senhores deputados, feminista quando fala, pode se preparar, que é uma mentira atrás da outra. Eu não sei se é por ignorância, se é de propósito, se não leu a biografia daquilo que discursa, daquilo que defende, mas é vexatório. Não é vexatório eu receber essa medalha, deputada. Vexatório é a senhora subir na tribuna para dizer que admira uma mulher que não conhece. Se a senhora precisar, eu posso deixar no seu gabinete as dissertações acadêmicas sobre a vida dela. Senhor presidente, tem mais tempo? A deputada vai precisar mais 6 minutos. A deputada iria usar também o horário do partido político. Se houver concordância dos líderes, nós usamos esse tempo que seria do partido político, permitir a deputada Ana concluir o pensamento. 6 minutos, então, do tempo do partido, deputado. Muito obrigada, presidente. Então, além de todas as mentiras ditas no discurso, eu também fui acusada de ser incoerente. Segundo a deputada, eu devia devolver a minha medalha.
que é muito incoerente a senhora aceitar uma medalha de Antonieta de Barros. Aí eu fui pesquisar qual partido da deputada. Será que tem incoerência entre mim e ela? Sabe qual que era o partido da deputada quando se elegeu a primeira vez? Partido Liberal. Qual que é o meu? Mas, meu Deus, é muita coincidência. Eu fico pensando, não houve preparo para aquele discurso, Jesus? E o que acontece? Em maio de 1951, meu pai estava nascendo. No mesmo mês em que meu pai estava para nascer, Antonieta de Barros teve uma discussão com um jornalista. O nome dele era Oswaldo Rodrigues Cabral. Ela não se entendeu muito com eles, não concordavam muito. E Antonieta de Barros disse o seguinte para ele: Sua Excelência é uma pessoa para quem falta as qualidades de um professor. Não distinguir raça, nem casta e nem classe. Então, se tem alguém aqui para quem faltam as qualidades de professor, é a deputada que me precedeu em 7 de março, dizendo que eu não merecia essa medalha. Isso sim é contraditório, hipócrita, tosco e incoerente. Aliás, a bancada feminina dessa casa, se tem uma coisa que é incoerente. Aliás, eu já propus, nunca vai ser aceito, mas eu já propus que o nome seja mudado. Não é bancada feminina, aliás, bancada com 2 pessoas só é inédita, mas enfim, não é uma bancada feminina, é uma bancada feminista. E por quê? Por que ela, sim, é uma bancada incoerente, vexatória, só usa essa tribuna para me atacar, para me criticar? É para isso que serve, e sendo que eu sou mulher. Bom, a bancada feminina, só para os senhores deputados que chegaram novos aqui, que talvez não saibam, ela tem mais órgãos do que pessoa para tocar os órgãos. Tem observatório, procuradoria, bancada, tem 2 deputadas, e mais instituição do que dão conta as deputadas. E o mais inusitado é que essa casa aprovou e criou a Procuradoria Especial da Mulher, para tratar dos assuntos da mulher, sendo que a nossa procuradora-geral é mulher, doutora Carola, sempre foi. Enfim, criaram a Procuradoria Especial da Mulher. Sabe qual era o objetivo da Procuradoria Especial da Mulher? Fomentar a participação das mulheres na política, aumentar o número de mulheres na política. Sabe qual foi o resultado 2 anos depois? O número de deputadas da bancada caiu de 4 para 2. Efetivo o trabalho da Procuradoria, maravilhoso, né? Além disso, a Procuradoria da Mulher, apoiada também pela bancada feminista, que é tudo a mesma coisa, na verdade, também conseguiu nesta casa a aprovação de um projeto absurdo, uma aberração, que está deixando crianças e adolescentes do sexo feminino sem atendimento após estupro e caso de agressão, abuso e pedofilia. Esta casa aprovou um projeto da bancada feminina que estabelece que somente peritas mulheres podem atender meninas vítimas de estupro, sendo que só temos 15 peritas. Resultado, há 2 anos e meio, existe prejuízo na persecução penal. A bancada que diz defender as mulheres criou um projeto que deixa meninas estupradas sem conseguir dar prova do estupro que sofreram. Por isso, no último dia, 10 de abril, essa Assembleia votou na Comissão de Finanças um projeto para consertar o projeto da bancada feminina. Projeto do meu colega de partido, deputado Berlanda, parabéns pela sua iniciativa para consertar essa desgraça que foi esse projeto. E no dia 11, o projeto também passou pelas comissões de mérito, onde eu tive novamente a oportunidade de falar para os senhores. Não é porque um projeto vem da bancada da mulher que é bom. Aliás, eu diria o oposto. Geralmente é ruim, é péssimo. Eu votei contra a criação da Procuradoria Especial da Mulher, fui uma das únicas deputadas a votar a favor do veto do governador, que eu nem era muito fã, né, governador Moisés, contra esse projeto que era absurdo. Além disso, além de uma procuradoria ineficiente, projetos de leis absurdos, que deixam meninas vítimas de violência sem atendimento, essa Assembleia, esta bancada aqui na Assembleia, a bancada feminina, também se presta a isso, subir na tribuna para difamar mulheres. É o meu caso, mas também foi o caso da doutora Joana, juíza do Tribunal de Justiça, promotora doutora Mirella, do Ministério Público de Santa Catarina, difamadas por essa bancada. Também serve para que a bancada feminista? Serve para subir aqui na tribuna e também para publicar nota oficial pedindo celeridade. Na época daquela questão do abortamento de um bebê de 7 meses, a bancada feminina pediu mais pressa para matar um bebê de 7 meses, foi contra a CPI para investigar o caso. Então, é uma infinidade de incoerências que está
não no fato de eu receber a medalha. E agradeço novamente a vereadora Mariane que está nos assistindo. Não é incoerente dar uma medalha da Antonieta de Barros para uma mulher cristã, professora inclusive de entidades particulares, como o meu caso, tudo a ver com a Antonieta de Barros. Incoerente é a bancada da mulher usar a tribuna e o serviço público, o espaço público, o microfone público para atacar outra mulher. Isso não tem nada a ver com o trabalho de uma bancada, que deveria ser feminina, mas, na verdade, os senhores sabem, é feminista. E, para concluir, eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre o meu trabalho em prol do povo catarinense, mas é toda hora tendo que subir aqui na tribuna para desfazer mentira. Mas, para concluir, gostaria de avisar aos senhores e convidar todos, principalmente da região litorânea, para uma discussão que nós faremos no dia 25 de abril, às 19 horas, nesta casa, uma audiência pública convocada por mim para discutir a pesca industrial da tainha, que foi proibida no nosso estado pelo presidente da República do partido dessa deputada. E também convidá-los para a Expomar, que vai acontecer também em Itajaí, entre os dias 29 e 30 de julho. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana. Ainda nas breves comunicações, com a palavra, deputado Marquito. Queria aproveitar para saudar os festeiros da Romaria e Festa Nossa Senhora da Mãe dos Homens, que estão aí. Depois nós teremos a palavra dos líderes desse evento. Então, sejam bem-vindos à casa. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. Só na esteira aqui da deputada Ana, fazer um convite também na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, nós teremos uma sessão especial em comemoração aos 50 anos de fundação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina. Propositura feita por mim, será às 19 horas aqui, sessão especial. Então, também fazer um convite a todos os deputados que puderem e quiserem para se fazerem presentes aqui no plenário. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, deputado Marquito, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Queria dar um bom dia para todos os deputados e deputadas, quem nos acompanha também aqui na sessão da Assembleia Legislativa. Eu trago um tema aqui para a tribuna, que é um tema que está muito presente no debate da sociedade catarinense brasileira, mas fazer um relato de algumas visitas que eu tenho feito às unidades escolares do estado de Santa Catarina. Unidades escolares estas que são escolas que atendem, muitas vezes, crianças, adolescentes e jovens de 4 anos a 60 anos. São escolas que a gente encontra onde acontece a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio e, às vezes, a educação de jovens e adultos, EJA, onde encontramos lá pessoas com até 70 anos estudando e fazendo a sua formação. São escolas que, muitas vezes, são o centro de algumas cidades. São escolas que funcionam como o coração das cidades pequenas, mas especialmente nas comunidades das grandes e médias cidades. Eu tenho visitado especialmente as unidades escolares aqui da Grande Florianópolis, e já relatei rapidamente em alguns dos momentos. E acho que esse é um tema que tem que ser trazido aqui para casa, porque a gente olha a nossa pauta com moções, requerimentos, indicações, fazendo vários ataques às unidades escolares, e pouco eu vejo relatando a real situação dessas unidades. Encontrei escolas onde está passando há mais de 6 anos em processo de reforma ou de reconstrução, como a escola Adebal Ramos aqui do Estreito. Aquilo era um patrimônio da comunidade. Quem conhece o Estreito, quem conhece a escola Adebal Ramos, sabe a importância desta escola, dessa unidade educacional para o Estreito e para toda a região da Grande Florianópolis. Uma escola de referência que tem ali uma paixão, tem associação ou grupos de estudantes, ex-estudantes, de mais de décadas, que se encontram anualmente e tem a referência à escola, e hoje não consegue nem adentrar no espaço daquele do qual a memória retinha. Mais do que isso,
hoje não tem um espaço educacional adequado para as crianças, jovens e adultos daquela comunidade. Eu estive na Dom Jaime Câmara, lá no Ribeirão da Ilha, uma escola que é um prédio histórico, tombado pelo IFAM, um prédio bonito, uma escola que tem uma importância para aquela comunidade. A primeira freguesia, uma das primeiras freguesias açorianas da ilha de Santa Catarina, aquela escola é um grande patrimônio, está no coração da vila, da freguesia. Uma escola do qual os estudantes não têm um espaço para jogar uma bola, para fazer uma educação física. Uma unidade escolar onde que os estudantes têm que se confinar numa pequena sala para poder fazer suas refeições durante o intervalo para a alimentação escolar. Uma escola que se arrasta aquela reforma do qual aditivos e aditivos são feitos e a escola não é entregue para os alunos. Uma escola onde estudantes tinham um sonho de poder se formar ali com a escola pronta e não conseguiram. Que tem que andar sobre um corredor porque não tem espaço para entrar e sair da escola. E pior, sabe o que acontece durante esse arrasto de reformas, obras assim por diante? Acontece que a diretora ou os diretores daquela unidade escolar, eles têm que fazer tripla função. Eles fazem a gestão pedagógica da unidade, eles fazem a gestão estrutural da unidade e fazem a gestão de obras da unidade. Como se a diretora fosse quase que uma empreiteira da obra, como se fosse uma mestre de obras para poder fazer a gestão da unidade escolar. Falo de outra unidade escolar, que estive visitando a escola do Muquem, a mesma coisa. Os estudantes, durante o recreio, durante a parte da alimentação escolar, entrando material de construção, entrando trabalhadores, durante todo o percurso de funcionamento da escola. Estamos falando de segurança? Que segurança é essa? Que segurança é essa onde uma unidade escolar continua suas atividades educacionais sem espaço para fazer as atividades de alimentação, de educação física, de atividades outras lúdicas e pedagógicas, com uma obra em funcionamento, em que tem outros trabalhadores ali usando do mesmo espaço, compartilhando espaço, e que não se tem um protocolo adequado para isso. Inclusive, senhores deputados, nós estamos elaborando no nosso mandato uma proposta de lei para elaborar um protocolo para a instalação de obras e unidades escolares durante o funcionamento da escola, porque é de uma insegurança gigantesca, é de um risco enorme. Então a gente vem falar aqui sobre segurança nesse momento, sobre formas de segurança, de instalação, sendo que nós não estamos olhando para a realidade. Eu tenho encontrado realidade, como estive ontem na Padre Anchieta, na escola Padre Anchieta, em que falta profissional, falta professor, falta auxiliar pedagógico, falta atividades de funcionamento pedagógico e de acompanhamento dos estudantes. Aqueles professores que estão lá, eles dão um sangue para que funcione a escola de forma adequada. Muitas vezes, um professor está fazendo um trabalho sobre o entorno da escola, sobre as questões ambientais da escola, e não consegue ter o recurso para fazer uma saída de campo, para visitar um parque que está do lado, para visitar uma unidade de conservação que está do lado, para visitar uma área durante o seu funcionamento da sua atividade escolar. Então a gente tem que ser muito realista aqui nessa tribuna, sobre as condições que as escolas passam, sobre as condições que os professores e professoras, sobre as condições que os diretores encontram para realizar seu trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil, pode ter certeza. Eu já trabalhei, já fui professor, já estive em sala de aula, e a dificuldade que é de nós estarmos em pleno 2023 e muitas vezes o professor só tem o quadro e o giz para dar aula. Não tem nenhuma outra apoio para desenvolver suas atividades pedagógicas. E se aprofunda ainda, porque nós temos, inclusive, conversando com o líder de governo, tem um diagnóstico que mais de 80% das unidades escolares da rede pública estadual estão em obras ou necessitam de obras de reformas. Isso não é uma brincadeira, a gente está aqui legislando, estamos emanados aqui enquanto
parlamento para criar uma condição legislativa para dar uma resposta para a sociedade sobre a insegurança, sobre a vulnerabilidade, porém é fundamental que nós, enquanto parlamentares, tenhamos os pés no chão para poder pensar com a cabeça e poder legislar. Eu convido e chamo para que os senhores deputados visitem unidades escolares nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades. E nós temos unidades escolares que são exemplos. Temos unidades escolares que são, a estrutura está totalmente preservada, tem atividade funcionando. Nós temos exemplos pelo Estado de unidades escolares que são o exemplo e a referência para os municípios pequenos, por exemplo. Então, eu quero convidá-los para fazer isso, porque da nossa cabeça é muito fácil a gente daqui pensar numa estrutura de botar uma guarda armada, de botar uma porta giratória, sendo que tem unidade escolar que não tem nem espaço direito para poder entrar e sair, gente. Tem unidade escolar que tem gente entrando e saindo para fazer obra, enquanto os alunos estão entrando na mesma porta. Então, assim, vamos ter que botar os pés no chão, botar os pés nesse território, e eu convido para que todos os deputados pelo menos visitem 2 ou 3 unidades escolares durante esse próximo mês, para entender dessa realidade. E visitem as unidades escolares, especialmente essas que estão em processo de reforma, e conversem com a diretora. Veja o nível de estresse que a diretora, os diretores estão vivenciando nesse momento, em que tem que fazer gestão pedagógica, tem que fazer gestão da unidade escolar e tem que fazer a gestão da obra. Então, eu trago aqui essa minha fala um pouco mais, com muito sentimento, porque tenho feito essas visitas em Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça. Estou combinando para ir a Angelina e Santo Amaro da Imperatriz, por conta dessa necessidade. E mais, eu tenho ouvido muitos relatos de professores e professoras avisando, inclusive avisando a Secretaria do Estado sobre mensagens e comunicações de ataques às unidades escolares. E não é de hoje, isso vem se arrastando há muito tempo. E nós não temos um procedimento adequado de inteligência relacionando as unidades escolares junto com a Secretaria Estadual de Educação, junto à Polícia Civil, junto à Polícia Federal. Portanto, é fundamental a gente ter esses pés no chão, entender a realidade escolar, entender a realidade desses professores, dessas diretoras e diretores, para que a gente consiga legislar de forma adequada e assertiva, para que a gente não crie elefantes brancos aqui que não vão ser aplicados. A gente precisa retomar as condições para que esses educadores e educadoras consigam desempenhar sua atividade com qualidade. Eu queria pedir mais 1 minuto, deputado. E para complementar nesse 1 minuto, eu acho que essa é um sentimento que nós temos que carregar para poder legislar com qualidade. E por isso, convido a todos e todas para que façam essas visitas, para que dialoguem lá na ponta, para que entendam as dores, para que entendam toda a agonia que os educadores têm sofrido, o quanto que ser professor hoje é um ato de coragem, porque os ataques são gigantescos. Muitos parlamentares da casa, inclusive, fazem ataques diretos a educadores e professores, do qual tem uma realidade sofrida lá na ponta. E mais do que isso, a escola sempre foi um espaço de promoção, de relação entre a unidade escolar e a comunidade. A gente tem que retomar esse sentimento de que a escola é um instrumento fundamental para a socialização e para a valorização daquele território. Muito obrigado, senhores deputados e deputadas, obrigado a quem nos ouve. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Ainda nas breves comunicações, com a palavra, deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham também pela TVAL e aqueles colegas que estão de forma virtual. Como é interessante essa casa na defesa das ideias, das ações, dos projetos, dos pensamentos de cada um, é uma casa realmente plural. Uma casa plural onde a gente tem a liberdade de expor os nossos sentimentos. E é para isso que a gente foi eleito, para defender os interesses do nosso povo catarinense, fazendo entregas e ações que refletem na vida de cada um. Eu trago um tema hoje aqui, mas no sentido da lembrança de demonstrar o quanto é importante o trabalho do empregado doméstico. Esse mês estamos comemorando os 10 anos da emenda constitucional número 72 de abril de 2013,
conhecida como a PEC das domésticas, que altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Ela estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Às vezes as pessoas estão se perguntando, mas por que falar disso hoje? É um sentimento da valorização de quem labuta, de quem trabalha no dia a dia, prestando o seu serviço como empregado doméstico. Essa PEC, ela ampliou os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, garantindo novos direitos à categoria, entre eles o seguro-desemprego, o salário-família, o auxílio à creche, o seguro contra os acidentes de trabalho, a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, os direitos adicional noturno e a indenização em caso de demissão sem justa causa. Essa PEC também fixou a jornada desses trabalhadores em 8 horas por dia e 44 horas semanais. A categoria dos empregados domésticos é historicamente uma classe discriminada e desprezada. Ainda que alguns direitos tenham sido concedidos, tudo dependia de uma provocação judicial para ter o seu resultado. Antes da emenda constitucional número 72, os trabalhadores domésticos que ocupavam tais funções não tinham direitos trabalhistas garantidos e, além disso, muitas vezes eram explorados com jornadas de trabalho exaustivas. O empregado ou a empregada doméstica que se sentia injustiçado ajuizava uma ação e depois esperava para que se realmente tinha ou não o seu direito. Isso trazia muita insegurança para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, visto que a jurisprudência nem sempre estava uniformizada, ou seja, caberia a cada magistrado interpretar ao seu modo aquilo que estava escrito na lei. Muitas vezes isso fazia com que situações idênticas tivessem julgamentos diferentes. Com a aplicação da lei, o cenário mudou e os empregadores passaram a ter o dever de proporcionar todos os direitos aos empregados domésticos. A partir de 2013, 10 anos nesse ano, com a aprovação da PEC, houve um grande avanço nos direitos dos trabalhadores desse setor. Muitas injustiças foram corrigidas e os empregados domésticos foram colocados em pé de igualdade com os demais trabalhadores. Segundo os dados do IBGE, Santa Catarina, IBGE de 2023, Santa Catarina contabiliza 144 mil pessoas que atuam como trabalhadores domésticos. Nosso Estado paga o salário mínimo, o piso regional, para trabalhadores e trabalhadoras domésticas, no valor de R$ 1.416. Mesmo com o avanço, desafios e mudanças marcam essa profissão. Quem desejar manter uma profissional doméstica ou um profissional doméstico, em casa, tem por obrigação registrar em carteira e cumprir com todas as obrigações. Em Santa Catarina, 103 mil trabalhadores domésticos estão na informalidade, ou seja, sem registro na carteira de trabalho e sem garantias e sem direitos trabalhistas. Segundo os dados coletados pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, nos 3 primeiros meses de 2022, somente 41 mil trabalhadores domésticos possuem carteira assinada em Santa Catarina. No Brasil, 5.600.000 empregados domésticos, mais de 4 milhões não possuem carteira assinada. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio, a PNAD, atualmente são 6.300.000 trabalhadores domésticos no Brasil. Desse total, 1,5 milhão têm carteira de trabalho assinada. 2.300.000 estão na informalidade. É preciso fortalecer as organizações que defendem, organizam e reivindicam direitos e protegem as garantias da categoria. É preciso avançar na consciência de classe, de gênero, de raça,
garantir direitos e ampliar as possibilidades econômicas dessa categoria. A luta das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos se soma à luta geral dos trabalhadores pelo respeito dos direitos constitucionais, direitos humanos e direitos individuais. Os direitos foram conquistados após muita luta da categoria, mas a efetividade e o respeito à legislação ainda deixam a desejar. A PEC das domésticas prevê igualdade de direitos trabalhistas entre domésticas e demais trabalhadores. Me recordo que, em 2013, à época, o então ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, formulou uma comissão que tratou sobre esse tema para que o Ministério do Trabalho também pudesse se aprofundar nesse tema, e teve todo o respaldo administrativo do Executivo à época. Por isso, faça esse registro para lembrar e, ao mesmo tempo, comemorar os 10 anos. Muito ainda temos que avançar, muito ainda temos a construir. Mas, deputado Antídio, nunca é demais sonhar, para que a gente tenha um futuro cada vez melhor para cada um de nós, cidadãos brasileiros e cidadãos catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Encerradas as breves comunicações, passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Com a palavra, o líder do governo, deputado Edilson Mazocco. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, já que 6 minutos foram utilizados pela colega Ana Campanholo. Senhor presidente, demais membros dessa mesa, senhores deputados, pessoas que nos acompanham, nos assistem, muito obrigado pela presença, meus cumprimentos, bom dia. Quero aqui fazer uma saudação especial ao diretor do Hospital Isoldo Dalmoura, do município de Lindóia do Sul, que se faz presente aqui, o Joércio. Mas, enfim, uso o tempo aqui para fazer algumas falas, inclusive relacionado ao meu querido amigo, colega, que recentemente se manifestou aqui na tribuna, deputado Marquito, no qual concordo com ele plenamente, quando se fala da educação, se fala do problema das escolas, se fala do problema do sofrimento dos professores, né? Mas eu quero ir um pouco além de tudo isso, né? As dificuldades que os governos enfrentam estão em todas as esferas. Se nós falar de saúde, é difícil o hospital que está em condições de prestar um bom atendimento, e o profissional da saúde sofre o quanto qualquer outro profissional. A pandemia mostrou a quantia do sofrimento desses profissionais que tiveram que encarar toda essa dificuldade e que encaram a dificuldade todos os dias, né? Eu sempre ouvi falar que falta consulta, eu fui gestor até chegar aqui, hoje sou deputado. Eu sempre recebi pessoas dizendo: está atrasado meu exame. Eu sempre recebi a minha cirurgia, faz 3, 4 anos e não acontece. E agora o governador está conseguindo, em parceria com vários outros órgãos, zerar essa fila, que é inacreditável que pessoas estavam aí há 3, 4, 5 anos, muitas acamadas, aguardando uma cirurgia. Falando de segurança pública, desde que eu entrei na política em 2012, no primeiro mandato de vereador, eu ouço que falta policiais nos municípios, falta viatura. Falando em rodovias, então, nós temos aqui em Santa Catarina menos de 3%, como já várias vezes que mencionados, das rodovias com condições de trafegabilidade. Então, qual for a área, qual for o setor, se percebe que se falta, e falta muito. E não tem outro caminho. Todos aqui defendem uma hora a saúde, outros defendem segurança pública, outros defendem educação. E é momento de uma união forte de todos os políticos, né? Oposição, governo, seja em esferas municipais, estaduais, municipais, Brasil, estados, municípios, só tem um jeito. Se o Brasil é um dos países que mais cobra imposto,
recurso entra e falta em todos os setores, nem sempre é quem governou, talvez foi um mau gestor, e dinheiro não brota em pé de funcho. Então é claro, é notório, que o exemplo vai precisar partir de nós políticos, enxugar o tamanho do Brasil na contratação, enxugar o tamanho do Estado, enxugando a máquina pública, né, Antídio? Nós que somos empresários, a gente sabe aonde aperta a sola do sapato e quantos profissionais precisam para tocar o nosso setor. É preciso reduzir a máquina e recuperar a capacidade de investimento. Se não houver a recuperação da capacidade de investimento, nós vamos passar a vida toda gritando, falando, na tribuna, por onde passa, sendo cobrado, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem segurança pública, que não tem rodovia, e tantos outros setores, problema na agricultura, problema no transporte, problema no esporte, e assim vai, né? Então, o pouco tempo que eu estou aqui nessa casa, eu tenho percebido muito, como eu tenho percebido muitas vezes, pessoas jogando para a torcida, querendo buscar aplauso de coisa que não tem legislação. Vamos resolver aqui para ganhar um aplauso no momento. Eu já disse aqui em outros momentos que prefiro ser vaiado falando a verdade que ser aplaudido contando história ou mentindo para a sociedade. E nós, políticos, temos que ser verdadeiros. Então, a união de esforços é muito importante. Eu tenho ouvido atentamente, eu estou chegando aqui, preciso muito aprender ainda, deputado Maurício, o senhor está há tempo aqui também nessa casa, e sempre prestando um bom trabalho. Vejo aqui outros deputados que estão chegando comigo também, mas a gente tem uma expertise, uma experiência muito grande de gestão privada, e também por ter passado pelo Executivo de gestão pública. Só tem um jeito, fazer mais com menos, fazer do pouco bastante. Esse é o único jeito de nós poder realmente resolver todos os problemas, ter saúde de qualidade, que é o mínimo que a sociedade precisa, ter educação de qualidade, que é o mínimo que a sociedade precisa, ter segurança pública de qualidade, enfim, ter rodovias que a gente possa trafegar, né, com segurança. Se cobra valores elevados, deputados, IPVA, emplacamento, todo mundo que vai emplacar o veículo está lá pagando e olha aquele valor, e não consegue nem sair da cidade, tem que escolher o buraco para cair dentro. Essa é a realidade, e acredito que não é só de Santa Catarina. Agora, o que não dá para vir aqui e achar que o governador Jorginho Melo vai resolver todos esses problemas, prefeito Chavantina, que se faz presente, em menos de 100 dias. Isso requer de tempo, e é necessário a participação de todos, todos precisam se somar. Então não dá para fazer politicagem muitas vezes, jogar aí para a torcida, fazer cobranças exaustivas. Primeiro é necessário montar uma equipe técnica, isso eu vejo que o Jorginho vem fazendo, profissionais capacitados nos seus setores, mesmo que demore, deputado Sérgio, um pouco, mas que a pessoa nomeada tenha conhecimento e seja técnica para o setor, organizar essa máquina, planejar, porque o governo, ele não pode ser julgado pelos primeiros 2 anos, ele precisa ser julgado pelos 4 anos de mandato. Então é natural que a casa tem que ser arrumada, o telhado caiu, as escolas estão tortas, vamos arrumar a casa. Vai depender de um tempo? Claro que vai depender de um tempo. A sociedade, ela está certa em cobrar, porque ela precisa, ela paga por isso. Então, esse é um momento que todos nós temos que se unirmos juntos, juntar força, ajudar a construir, dar o tempo ao governo necessário que ele precisa, para que, posterior, sim, aí possamos fazer as cobranças devidas. Não que as cobranças não possam ocorrer, mas é necessário um compartilhamento de ideias, deputado Antídio, né? E aí sim, eu sou líder do governo, sou igual a vocês, eu quero que a coisa aconteça, as coisas precisam acontecer, é para isso que eu vim para essa casa, mas eu ao mesmo tempo preciso entender que não vai resolver problema de décadas, problema de muitos anos, num estralo de dedo. Era isso que tinha para falar, senhores deputados, senhor presidente, demais pessoas que nos assistem, grande abraço, muito obrigado.
Obrigado, deputado Mazzuco. No último ano do governo passado, ele gastou 5 vezes mais em pintura e sinalização de rodovias estaduais. E as rodovias não existem, é só buraco. É lamentável. Próximo horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Próximo horário, Bloco União, PSD, PTB. Com a palavra o colega Mário Mota, que já poderia ter ficado na mesa aí para estar se recuperando de um acidente. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Depois do horário dos partidos, nós teremos 2 suspensões para presidente da comissão organizadora do evento Marítimo 23 e para o padre Maxwell sobre a 175ª Romaria e Festa da Padroeira de Araranguá. Com a palavra o deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas deputados, a todos os presentes nesta quinta-feira no recinto da Assembleia Legislativa, muito especialmente a delegação convidada pelo colega Tiago Zilli, do sul do Estado, que vem nos trazer um pouco de paz de espírito no convite à Romaria e Festa Nossa Senhora Mães dos Homens, na região de Araranguá, Criciúma, Turvo, e que certamente merecerá atenção ainda no decorrer desta sessão legislativa. A todos aqueles que nos acompanham pela TVA e pelas demais redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que eu anuncio uma iniciativa que, se não é inédita nacionalmente, o é nesta casa, com todo o carinho e humildade, na história do Parlamento de Santa Catarina. O nosso gabinete lançou, na última segunda-feira, um edital para emendas participativas, que são as tradicionais emendas impositivas, que pela primeira vez será, ou pelo menos na iniciativa do nosso gabinete, conclamada e chamada à participação de todos, para que, de uma forma equânime, justa e para todo o Estado, possamos desenvolver uma escolha que se aproxime o mais possível da chamada escolha técnica. Porque entendemos que o dinheiro é público, cabe ao deputado destiná-lo da melhor forma possível, e eu deixo claro que respeito e respeitamos todos do nosso gabinete todas as formas de envio dessas emendas parlamentares, mas a nossa intenção é propor algo inovador, diferente, que acompanha, inclusive, todas as nossas manifestações que justificaram, inclusive, a nossa candidatura e a forma de trabalho até aqui. Esse edital, senhores e senhoras, tem como objetivo selecionar projetos eficientes a serem financiados por meio desta verba pública, que são as emendas ditas impositivas, e que eu pretendo chamá-las de participativas a partir de então, visando contribuir para a melhoria da vida do cidadão e de suas comunidades por todo o Estado de Santa Catarina. Podem participar, de acordo com a própria legislação, e não pelo edital especificamente, que apenas acompanha essa legislação,
órgãos e instituições públicas estaduais, municípios ou instituições sem fins lucrativos que apresentem projetos relevantes para a comunidade catarinense. Eu quero lembrar, mais uma vez, que todo o Estado pode e deve participar, independente da votação que este, hoje, deputado, obteve pelo nosso Estado de Santa Catarina. As inscrições para o edital já estão abertas, poderão ser feitas até o dia 22 de agosto. O edital está no digital, no site www.deputadomariomota.com.br/emendas. E eu quero estimular a todos aqueles que talvez não tenham noção real do que seja uma emenda impositiva, a aprofundarem uma leitura de um edital que foi escrito da forma mais simples e no passo a passo possível. Na melhor das hipóteses, nós estaremos contribuindo para o esclarecimento do eleitor de que é direito dele, da sua instituição sem fins lucrativos, da sua prefeitura e dos órgãos que o representam e que são mantidos com os seus impostos, participar, inclusive, apresentando um projeto de relevância para a sua região. Eu quero estimular a todos a não perderem a oportunidade de apresentar o projeto e de ajudar a construir um futuro melhor para a sua cidade ou para qualquer região de Santa Catarina. O resultado do nosso edital será divulgado no dia 2 de outubro. É um processo de seleção e de escolha que será feito de forma absolutamente transparente e impessoal. Agradeço muito a todos, contem conosco e com o nosso valoroso time de gabinete para fazermos o melhor por nosso Estado. Deputado Tiago Zilli, por favor. Presidente, deputado Mário Mota, quero parabenizar a iniciativa. Acredito que é louvável a sua proposta e dizer que talvez venha corrigir as emendas impositivas, venha corrigir alguns locais do Estado que não recebiam verbas por não ter força política, e acredito que isso seja um tempo de maturação, mas parabéns, já recebi elogios da sua tramitação e da sua proposta. Parabéns. Deputado Tiago Zilli, eu sou muito grato. O senhor me lembra, inclusive, que a própria destinação dos percentuais, porque dividimos o Estado em 5 regiões, a semelhante do que faz, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde. E invertemos a pirâmide. As regiões com menor IDH serão as que mais receberão emendas do nosso gabinete. Portanto, a vossa manifestação me agrada por demais. E eu repito, humildemente, respeito todas as demais formas de emissão das emendas até aqui, mas a intenção é justamente contribuir até para uma inovação dentro dessa área. Deputado Sérgio Guimarães, por favor. Marinho, parabéns pela atitude inovadora. Todos ganham, Santa Catarina, as entidades, nós que trabalhamos juntos por muito tempo. Você é apresentador, eu sendo seu repórter, hoje estamos juntos nessa casa, com muito orgulho. Somos novato, nosso primeiro mandato. Estamos aqui para fazer diferente, e é isso que estamos tentando fazer, pelo menos. Parabéns pela iniciativa. Eu sempre digo para as pessoas que a gente está aqui para servir e para não ser servido, fazer política para as pessoas, em que pese, às vezes, as maldades, em que pese, às vezes, muitas coisas ruins, né? Que a gente está passando, as coisas acontecendo, mas nós somos mais fortes. Sempre Deus em primeiro lugar, e vamos à luta. E parabéns mais uma vez, conta comigo no que eu puder ajudar para os catarinenses. Tamo junto. Deputado Serginho, deputado Antídio, deputado Mazocco, a todos os demais, deputado Maurício Scudilar, deputado Marco, muito obrigado a todos. Eu coloco o edital à disposição dos amigos que quiserem tomar conhecimento um pouco mais aprofundado. É algo muito simples. Quero agradecer e registrar o empenho do nosso gabinete, da nossa equipe,
que foi uma equipe montada em cima de um processo seletivo. Registro até, para efeito histórico, que lá na época em que montamos o gabinete, nós tivemos 1.044 inscrições para tentarem trabalhar no gabinete. O gabinete que temos hoje é um gabinete eminentemente técnico e segue esta rotina desde a campanha política, que também foi feita sem um centavo de dinheiro público. Agradeço demais o carinho e o respeito de todos vocês. Muito obrigado aos telespectadores da TVAL e, mais uma vez, sejam bem-vindos os amigos do sul do Estado. Um abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mário Mota. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Lembrando que a sessão da quinta-feira ela é mista, então temos deputados online aí participando da sessão. Próximo bloco, Podemos, Republicanos Novo. Próximo horário, PP. Próximo horário, PSOL. Encerrado o horário dos partidos políticos, nós suspendemos a sessão e, nesse momento, convido o presidente da comissão organizadora do evento Marítimo 23, senhor Carlos Brandão, para que trate sobre o Seminário Catarinense de Inovação no Mercado Marítimo Naval, que acontecerá nos dias 26 e 27 de abril de 2023, no município de São Francisco do Sul. O horário foi solicitado pelo colega deputado Fernando Clay. Com a palavra, então, o senhor Carlos Brandão. Bom dia, deputado. Em seu nome, cumprimento todos os deputados da Casa. E a gente vai iniciar essa fala apresentando um vídeo sobre o evento que fizemos ano passado e que nós também apresentamos aqui. Então, assim, essa é uma prestação de conta do que aconteceu em 2022. Então, eu só peço para tocar. Isso, bem rapidamente, esse foi o evento que fizemos ano passado. Foi o primeiro evento nessa área, em São Francisco do Sul. Nós apresentamos um pouquinho do que estava acontecendo naquele momento na área marítima e portuária no Brasil. E esse ano o evento tem um pouco de diferença. Vamos falar também da questão portuária, mas estamos entrando também na área náutica de turismo, lazer e esporte. Na sequência, pode apresentar o PDF. Então, esse é o Marítimo 23, Seminário Catarinense de Inovação no Mercado Marítimo, Náutico, de Esporte, Lazer e Naval, que vai acontecer dias 26 e 27 de abril no Hotel Vila Real, em São Francisco do Sul. Pode passar esse? Então, o evento marítimo, edição 2023, que acontecerá dias 26 e 27 de abril, será uma poderosa vitrine para a apresentação de inovações, novas tecnologias e novidades em geral no segmento marítimo, náutico e naval, com foco em atividades retroportuárias, navegação, construção naval, estaleiros, marinas, lanchas e veleiros, para lazer e esporte. Serão 2 dias de palestras, apresentações, workshops e mesas de negócios que vão movimentar o mercado nacional e regional. O evento será dividido em 2 dias, sendo o primeiro dia para temas de relevância no segmento retroportuário e, no segundo dia, temas de relevância para a navegação de turismo, esporte e lazer. Pode seguir. É o público-alvo, empreendedores, investidores, estudantes de áreas afins. Pode seguir.
Esses são os temas: cenário atual e as novas perspectivas do setor marítimo, investimentos no Parque de Armazenagem de São Francisco do Sul, Itapoá e Itajaí, tecnologia aplicada à logística retroportuária, cases de sucesso, e esse é o primeiro dia. No segundo, pode passar. No segundo dia, vamos falar sobre o momento da navegação de esporte e lazer, vamos falar sobre o Parque Industrial de Estaleiros, tecnologia embarcada, sustentabilidade na construção naval, empreendimentos náuticos em Santa Catarina, um pouquinho sobre o Itajaí Boat Show e um case de sucesso, que é justamente um case referente ao Parque Marina Beira-Mar, que é o que está acontecendo aqui em Florianópolis. Convidamos o secretário Juliano Richter, ele estará para fazer a apresentação desse case. Pode passar. Palestrantes confirmados: presidente do Porto de São Francisco do Sul, o senhor Cleverton Elias Vieira, pode seguir. O senhor Marco Ferraz, que é o presidente da CLIA, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, ele vem a Santa Catarina e a São Francisco do Sul para falar um pouquinho de como é que está o mercado hoje da questão de cruzeiros e também falar um pouquinho sobre a possibilidade de trazer cruzeiros para a nossa região. Segue. O senhor Juliano Richter, né, que falei há pouco, sobre o Dr. Marcelo José das Neves, vai falar sobre a questão do cenário marítimo e portuário no Brasil nesse momento. Pode seguir. Presidente da Associação Empresarial de São Francisco do Sul, falar um pouquinho sobre o turismo na região de São Francisco. Professora Cira Alves Coelho, professor da Univille, também especialista em Direito Marítimo, vai ser um dos mediadores do evento. Pode seguir. O senhor Flávio Ramires, que é marinheiro e mergulhador, vai falar um pouquinho sobre tecnologia embarcada. E a professora Verônica Federmeier, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar um pouquinho sobre o momento do turismo náutico no Brasil. Pode seguir. Links para as inscrições. A partir da próxima segunda-feira estará no ar o endereço para que as pessoas possam fazer as inscrições no evento. E esses são os nossos parceiros. Eu queria agradecer muito a Univille, que é a ideia nossa, mas sem a parceria com a Univille, Nova Parque não seria possível. Associação Empresarial de São Francisco do Sul, Prefeitura de São Francisco do Sul, Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, o Porto, a Assembleia Legislativa, através do deputado Fernando Krelling, que sempre nos apoiou nesse evento, Federação Náutica Catarinense, Grupo ND, BRCom, que é minha empresa, e a Harger, Sanders e Rossi, que é o nosso parceiro jurídico. Então é isso, convido a todos, né, na medida do possível, dia 26 e 27 de abril, que se façam presentes. Haverá também um stand da Assembleia Legislativa para uma divulgação, que se façam presentes para conhecer um pouquinho o que está acontecendo nessa área marítima, naval, náutica e portuária de Santa Catarina e também do Brasil. É isso. Obrigado, senhor Carlos Brandão. Deputado Fernando Krelling, autor da proposição, pede a palavra. Com a palavra, deputado. Muito bom dia, senhores deputados, amigos que nos acompanham remotamente, amigos que nos assistem pela TVAL. Quero parabenizar o amigo Carlos Brandão por mais um evento. O ano de 2022 foi um sucesso, o Marítimo 22. Realmente um evento que mobiliza toda a região de São Francisco do Sul, a nossa grande, magnífica ilha de São Francisco do Sul, onde nós temos um dos principais portos do nosso país. E realmente ele trazer esse tema, que é um tema tão importante para a economia catarinense, mas, infelizmente, pouco falado. E o Carlos Brandão teve essa ideia, junto com seus parceiros, de falar sobre esse tema, trazer pessoas com know-how sobre o tema, para que a gente possa discutir. Além do desenvolvimento econômico do Estado, estou muito feliz na apresentação, Brandão, você também está fomentando o turismo náutico, o esporte náutico, tudo isso que faz com que a economia de Santa Catarina gire e fomente cada vez mais novas pessoas vindo para o nosso Estado, conhecerem o Estado de Santa Catarina e utilizarem o nosso turismo náutico, as nossas possibilidades de opções náuticas como uma oportunidade
turística para eles e para suas famílias. Então, Brandão, parabéns, a gente está à disposição, focado aí também na inovação, que é um tema que você defende bastante, e tenho certeza que a Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Krelling e a bancada do Norte está junto nesse evento tão grandioso e tão importante para o nosso Estado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, e certamente essa casa estará muito bem representada pelo deputado Fernando Klein, além de outros deputados que lá estarão presentes. Obrigado. Obrigado, bom dia. Ainda na suspensão, quero convidar agora o padre Maxwell da Rosa Mendonça, juntamente com o senhor Joe Massaneiro, coordenador da 175ª, 175 Romarias e Festa da Padroeira de Araranguá. Nossa Senhora, Mãe dos Homens, para fazer uso da palavra, divulgar o evento que acontecerá no município de Araranguá no dia 4 de maio de 2023. Proposição do nosso colega deputado Tiago Zilli. Com a palavra, Padre Maxwell. Bom dia. A providência de Deus nos trouxe mais uma vez a esta casa, a qual nós somos muito agradecidos, e quero iniciar a minha fala saudando com muito apreço o presidente desta sessão, o deputado Maurício Scudilarchi, e saudando o senhor, saúdo também os demais, mas um especial apreço aqui, uma especial saudação ao nosso deputado Tadeu Zilli, Tiago Zilli, desculpe meu engano. Tiago Zilli, muito obrigado pela acolhida e por promover esse momento também conosco aqui. A nossa presença nesta casa tem como objetivo principal falarmos sobre a Romaria e Festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Para nós, este ano do Senhor de 2023 se reveste, sobretudo em Araranguá ou no Vale do Araranguá, de uma grande característica, de um grande júbilo, que é celebrarmos 175 anos de devoção a Nossa Senhora Mãe dos Homens. 175 anos de criação da paróquia Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, e neste ano também 5 anos que a Igreja Matriz foi erigida a Santuário Diocesano. Nós bem sabemos que a história do município de Araranguá se conflui com a história eclesiástica, com a história de devoção à Virgem Maria, sob esse título tão importante de Nossa Senhora, Mãe da Humanidade. Por isso, nós queremos convidar a todos os nossos deputados, a todos os seus assessores, a todas as equipes, para que no dia 4 de maio estejam conosco prestigiando a nossa Romaria e Festa. A Romaria e Festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela se caracteriza como a maior festa religiosa de tradição católica do extremo sul do nosso estado de Santa Catarina. Enquanto circunscrição eclesiástica de Criciúma, nós temos a maior festa religiosa. Uma festa que agrega muitas famílias, que atrai muitos devotos, muitas pessoas que já nem vivem, nem residem mais em Araranguá, mas que todos os anos, por conta da sua experiência de fé, da sua gratidão, retornam à cidade das avenidas para agradecer a Deus, através de Nossa Senhora, tantas graças e bênçãos que foram alcançadas. Gostaria apenas de dizer que todos os anos a festa, a Romaria de Nossa Senhora Mãe dos Homens, tem um número considerável de fiéis, tem crescido a cada ano. Nós tivemos, naturalmente, como todas as instituições, um período bastante difícil, que foram os 2 anos de pandemia, mas a cada ano isto está nas nossas memórias e nós registramos tudo isso, uma grande participação. Já temos relatos de 20, 30, 40, 50 mil devotos participando da Romaria e Festa, né? Quais são os objetivos da nossa Romaria? Quais são os objetivos da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens? Naturalmente, o primeiro deles é fazer com que
toda a festa, toda a romaria seja um espaço de renovação da fé. Nós estamos num momento da história onde precisamos mais do que nunca nos aproximarmos de Deus, mais do que nunca abrirmos o nosso coração e encontrarmos as grandes respostas aos questionamentos da vida humana, e nós sabemos que estão no âmbito da fé. Por isso, tudo aquilo que temos pensado desde o mês de agosto do ano passado, tem este objetivo primeiro: fazer com que a romaria, fazer com que as caravanas, fazer com que a presença nossa nos municípios, nas paróquias, nas comunidades, nos bairros, nas empresas, seja um espaço onde as pessoas possam renovar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo objetivo da nossa festa, cada vez mais o Santo Padre e Papa Francisco tem falado na cultura do encontro. No mundo de tantos distanciamentos físicos, as festas religiosas, as festas dos padroeiros, nessas nomenclaturas que são eclesiásticas, são espaços de encontro de famílias, de encontro de amigos. Por isso, toda esta equipe que está aqui conosco, que saímos cedo, saímos ainda acordávamos antes das 4 da manhã para vir a Florianópolis. Toda esta equipe tem trabalhado muito desde o mês de agosto do ano passado. Nós somos um grande exército, somos mais de 700 pessoas diretamente envolvidas nesta festa, e entre os objetivos, como dizíamos, está também esse: fazer com que Araranguá se torne um espaço de encontro para as famílias. Além da dimensão cultural, o nosso coordenador vai falar um pouquinho para nós, além da dimensão da manutenção e angariando fundos para a evangelização, também temos a dimensão socio-caritativa. Então, da nossa parte, é dizer a cada um de vocês, estimados deputados, estejam conosco no dia 4, participem da nossa romaria. No ano passado, esta casa aprovou por unanimidade projeto que institui o Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens como uma rota do turismo religioso lá no Extremo Sul, a quem também somos muito agradecidos e já o fizemos a quem promoveu de forma pessoal. Dizer-lhes isto e que a nossa presença aqui seja também uma presença de esperança, porque somos homens de Deus, sacerdotes do Senhor, com todo respeito às diversas comunidades de fé, mas a nossa missão também é invocar a bênção de Deus sobre este lugar. Uma vez mais, a nossa gratidão ao deputado Tiago Zilli, que no ano passado estava aqui, fez uso destes microfones, e no ano passado nós mesmos dizíamos: ano que vem o senhor vai estar aqui como deputado. E a providência de Deus, com tantas articulações, assim fez com que isso se realizasse. Então, muito obrigado por toda a acolhida, muito obrigado a toda esta equipe de festeiros, de coordenadores, de pessoas de boa vontade que tem nos ajudado. Deus seja louvado. Ainda vai usar a palavra o senhor Joe Massaneiro. Eu queria, até numa deferência ao colega Tiago Zilli, que todos os festeiros que quiserem ter acesso aqui, acompanhar o restante das palavras, das cadeiras, como a sessão está suspensa, os senhores e senhoras podem vir aqui na parte interna do plenário. Com a palavra, o senhor Joe Massaneiro. Boa noite ao deputado Maurício Skudlak, que presidiu essa sessão. Boa tarde, bom dia. Eu gostaria de, em nome dele, agradecer a todos os deputados que se fazem aqui presente e aos outros que estão nos assistindo através dos meios digitais, bem como toda a população de forma geral. Gostaria de agradecer imensamente a presença de só uma pequena parte desse exército de pessoas que fazem com que a nossa festa Nossa Senhora Mãe dos Homens tenha a proporção que ela tem, que são os nossos festeiros, noveneiros, equipe de coordenação, que nos trazem muita felicidade em estar ajudando a desenvolver um projeto como esse. O meu papel aqui hoje é colocar aos deputados a importância que se tem a festa Nossa Senhora Mãe dos Homens para o extremo sul catarinense, diria quiçá para o estado de Santa Catarina.
Como o padre bem disse, nós hoje nos posicionamos como sendo a maior festa religiosa do sul do estado de Santa Catarina. Então, nós temos muito orgulho de ter Nossa Senhora Mãe dos Homens nesse papel. E dizer também aos deputados que aqui estão presentes e aos que nos escutam, a importância do apoio de vocês, apesar de a gente entender e saber que o Estado é laico, mas a participação e o apoio de vocês em questões como essa. Porque uma festa dessa a gente tem o principal papel, que é a questão religiosa, mas também tem o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico do Estado como um todo. Temos aí a questão do turismo religioso, um turismo limpo, um turismo que traz muito desenvolvimento para o Estado de Santa Catarina. E como vocês, deputados, são as pessoas que são destinadas a olhar pelo nosso Estado, a zelar pelo nosso Estado e cuidar para que o nosso Estado se desenvolva, eu acho que é de fundamental importância que cada um de vocês tenha como princípio isso também, né? Ajudar a promover questões como essa, que desenvolvem religiosamente, culturalmente e economicamente o Estado de Santa Catarina. Gostaria de mais uma vez aqui deixar aí o convite para que todos possam se fazer presentes na nossa festa. Nós vamos ter a festa, as festividades elas já iniciaram, mas vai tomar corpo mesmo a partir do dia 23 agora de abril, onde a gente vai ter a campanha das talhas de Caná. No dia 1º de maio, 3 e 4 de maio, aí sim, as grandes celebrações, a grande concentração de pessoas, chegando aí até um público de 30, 40 mil pessoas que vão circular na festa nesses dias. Então, o nosso convite, a nossa gratidão a essa casa, a nossa gratidão ao convite do deputado Thiago Zilli, que nos convidou, esteve aqui onde eu estou no ano passado, não pretendo estar onde o senhor está, mas agradecemos muito o senhor ter estado aqui com a gente e tudo que o senhor fez pela nossa festa. Nosso muito obrigado. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. Presidente, em nome de toda a Assembleia, agradecer, em nome de todo o Santuário, agradecer a oportunidade do senhor deixar eles fazer parte da sessão, cumprimentar o Padre Maxwell, o Padre Marcos, João Massaneira, dizer que a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens é uma oportunidade para a gente poder ter bênçãos das famílias, para a gente poder se encontrar, é a maior festa religiosa de Santa Catarina, muitos milagres, muitas pessoas vão lá durante a festa, e nós tivemos o ano passado, junto com todos esse pessoal, os festeiros, cumprimentar eles que estão aqui, é gratificante cumprimentar o João Massaneiro, dizer, João, teu pai deixou um legado muito grande para a gente, que Deus, onde Ele está lá, está abençoando aqui, eu acho que é merecedor, e foi tantas bênçãos, o deputado Antídio, né, o senhor também já trouxe aqui da questão da festa, dos padres, acho que o mundo está precisando de mais oração, de a gente estar mais junto, e eu sou fiel à Nossa Senhora Mãe dos Homens, e queria que ela desse essa proteção aqui na Assembleia e todas as pessoas. Muito obrigado, vamos estar juntos lá na festa, e pode contar sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado, e em nome dos 40 deputados também, saudar, parabenizar. Eu sempre lembro, o sonho da minha família, da minha mãe, é que eu fosse padre. Eu fui sacristão, fui coroinha, lá em Canoinhas, na época eu era o Frei Henrique Miller, depois foi bispo de Joaçaba. Então, a gente fica muito feliz desse momento, sabemos da importância da participação de todos os senhores e as senhoras para que aconteça. Parabenizar o colega Thiago Zilli aí pela iniciativa e disponham dessa casa. Se quiserem tirar uma foto aí com o deputado, fiquem à vontade, que daí em seguida nós vamos reabrir a sessão para a ordem do dia, então.
Reabrimos a sessão e passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Proposição 155, deputado Camilo Martim, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras em andamento na Grande Florianópolis, oriundas do Plano 1000. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 156, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Segurança Pública informações acerca do programa Ronda Escolar. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 157, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do cumprimento da Lei Estadual 14.651/2009. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 506, deputado Maurício Kudlari, manifestando aplauso ao coronel do 15º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do município de Rio do Sul, senhor Rafael Fortunato Camilo, pelos serviços prestados à comunidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 507, deputado Maurício Kudlari, cumprimentando o diretor do Grupo de Escoteiros Anchieta, do município de Florianópolis, senhor Arcângelo dos Santos Safanelli, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 508, deputado Maurício Kudlari, manifestando aplauso à prefeita do município de Salete, senhora Solange Chilicini, por aderir ao programa Rede Rural de Segurança, desenvolvido pela Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 509, deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT e ao diretor-presidente da concessionária Artérias Litoral Sul, que empreenda esforço para que seja realizado o içamento da ponte sobre o Rio Camboriú, na BR-101, sentido norte. Em discussão... Para discutir, presidente. Com a palavra, deputado Carlos Humberto. Estivemos em Brasília, segunda, terça e ontem,
tratando junto com a bancada federal, com o Fórum Parlamentar, com o deputado federal Jorge Goetten, desse importante assunto para o município de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem uma vocação náutica, o rio Camboriú abriga as principais marinas do estado de Santa Catarina. Diversos empreendimentos querem se instalar ao longo do rio, gerarão emprego, renda, muitas oportunidades para o estado de Santa Catarina. Quando da construção, da duplicação da BR-101, da construção das marginais, existia o plano e a determinação que a ponte antiga, que atendia a rodovia quando era pista simples ainda, ela fosse, a altura dela aumentasse, porque ela é um impeditivo para que embarcações de médio e grande porte possam navegar ao longo da totalidade do rio. Então, fiz também essa indicação à Assembleia, peço a aprovação dos meus pares, porque é de importante medida para que o município de Balneário Camboriú continue no seu desenvolvimento naquilo que é a sua principal vocação, o turismo e o turismo náutico, que traz muitas divisas para o estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Em discussão, em votação. Aprovado. Moção 510, deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao senhor Rudimar do Nascimento, fundador do grupo folclórico Tropeiros do Litoral, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 511, deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao pároco da Igreja Senhor Bom Jesus dos Aflitos, do município de Porto Belo, pela encenação da peça Paixão de Cristo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 512 e 532, iniciativa deputados Emerson Stein e de Paulinha, manifestando aplauso ao presidente da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, senhor Paulo Henrique Dalago Miller, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, com a palavra o deputado Emerson Stein. Senhor presidente, essa moção de aplauso realmente ela é para a entidade da ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, lá em Itajaí, que é sediada e faz ali a associação de 11 municípios, pelos 50 anos da entidade. E lá tem profissionais que colaboram e contribuem com o desenvolvimento da nossa região, dos municípios desde Bombinhas até Luiz Alves. Então, parabéns a essa entidade e tenho certeza que cada presidente que passou por lá deu sua contribuição, como eu fui presidente também, a deputada Paulinha, deputado Fabrício de Oliveira, prefeito Fabrício de Balneário, e tantos prefeitos da região que foram prefeitos e contribuíram ali com a entidade. Então, parabéns à entidade, parabéns aos funcionários da entidade da ANFRE que fazem e realizam um grande trabalho. Obrigado. Parabéns, deputado. Em votação, aprovado. Moção 513, deputado Nilson Berlandi, manifestando aos familiares do senhor Zoé Silveira Dávila pesar pelo seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 514, autor deputado Nilson Berlandi, manifestando aplauso ao diretor-geral do Grupo Brandili Têxtil do município de Blumenau, por ter sido eleita uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 515, deputado Nilson Berlandi, manifestando aplauso ao sócio administrador da empresa Software Sistemas e Processamento de Dados do município de Joinville, senhor Luciano Faustino Loff, por ter sido eleita uma das melhores empresas de pequeno porte para trabalhar
em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 516, autoria do deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor Ademir Luiz Dalla Lana, da Metalúrgica Dalla Lana Limitada, pela indicação ao reconhecimento da Ordem do Mérito Industrial em Santa Catarina 2023. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 517, autor deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao superintendente regional da Polícia Federal e ao procurador-chefe da Procuradoria da República que adote as medidas legais cabíveis por intermédio dos órgãos competentes do Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul, com vistas à apuração e responsabilização dos atos criminais cometidos pelo senhor Antônio Filho. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 518, iniciativa deputado Lunelli, manifestando aplauso ao presidente da Cooperativa de Crédito Rural do município de Abelardo Luz, senhor Denilson Luiz Rodrigueiro, pela inauguração do posto de atendimento no bairro Pastos Fortes, no município de Chapecó. Em discussão, com o apoio do deputado Antídio Lunelli, autor, em votação, aprovado. Proposição 519, deputado Nilson Berlano, manifestando aos familiares do senhor Valdemar dos Santos pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 520, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso à atleta Poliana Silva de Souza por ter conquistado a medalha de ouro no PAN Série 2 de Taekwondo, no Rio de Janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 521, deputado Nilson Berlano, manifestando aos familiares da senhora Carolina Duarte Silveira Diner pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 522, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao prefeito de Florianópolis, senhor Topázio Neto, pela inauguração da Policlínica da Mulher e da Criança. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 523, deputado Sargento Lima, manifestando aplauso ao apresentador e produtor do programa Encontro com a Imprensa, na Rádio Colom FM, senhor Luiz Veríssimo Mota Filho, pelos serviços prestados ao município de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 524, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao tenente-coronel André Rodrigo Serafim por ter assumido o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 525, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor Luciano Faustiloff, sócio administrador da Software Sistema e Processamento de Dados, por ter sido eleito como uma das melhores empresas de Santa Catarina para trabalhar. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 526, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao jovem enxadrista Natão Figueiras pela conquista do posto de mestre internacional de xadrez e pelo troféu
de melhor atleta brasileiro na temporada 2022. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 528, deputado Antídio Lunelli, manifestando aplauso ao sócio administrador da empresa Real Vidro Distribuidora do município de Jaraguá do Sul, senhor Nelson Pereira Filho, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, com a palavra, deputado Antídio Lunelli. Nobre presidente, prezados colegas deputados, eu gostaria aqui de fazer uma manifestação em prol do nosso grande amigo, colega, ao senhor Nelson da Real Vidros, e não só pelo fato dos 38 anos da sua empresa, mas de uma particularidade de família grande, pai deficiente, onde que todos os irmãos, através da educação, da formação familiar, todos hoje são empreendedores de sucesso, mas jamais esqueceram as suas origens. Então eu faço este comentário pela participação junto à comunidade de toda a nossa região, não só de Jaraguá do Sul, bem como toda a região, para que os senhores tenham ideia. Estamos agora em construção da nossa APAI do município de Schroeder, onde que através deste empresário assumiu todas as obras, todos os investimentos feitos pela APAI de Schroeder. Mas são inúmeros ajudas junto a todas as nossas entidades em toda a nossa região da Anvale. Então, quero aqui parabenizar, ao senhor Nelson Pereira Filho, requerendo a aprovação desta moção através da nossa Casa de Leis aqui, nobre presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antídio Lunelli. Muito justa. Em votação, aprovado. Moção 529, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao tenente-coronel Lúcio Paulo de Carvalho pelos relevantes serviços prestados frente ao comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, por ter assumido o comando da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 530, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor Dr. Marcelo Zanquete, diretor-geral do Centro de Pesquisas Oncológicas CEPOM de Florianópolis, pela conquista do selo UTI Eficiente, certificado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, como uma das unidades mais eficientes do Brasil. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 531, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, senhor Fabiano de Souza, e o senhor Diego de Souza Clarindo, comandante substituído do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, pela formatura alusiva aos 50 anos do quartel de Tubarão. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 533, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso ao atleta Diogo Nascimento pela conquista da medalha de prata no Pan-Americano de Jiu-Jitsu na Flórida. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 534, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso ao presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina, ABVES, senhor Ivan Frederico Udler, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação,
aprovado. Proposição 535, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso ao atleta Kevin Bargesson, campeão do primeiro campeonato de pesca do município de Camboriú. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1445, deputado Júlio Garcia, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Anita Garibaldi, no município de Itapema. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1048, 1440 a 1444 e 1446 a 1497. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 359 a 375. Passamos às explicações pessoais. Nenhum orador mais inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em homenagem aos 50 anos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, 11ª Região. Agradecendo a todos, desejando um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe, está encerrada a sessão.